Saudações BH, saudações Brasil, Caio Belotti falando. Se você não passou os últimos dias totalmente desligado, você ficou sabendo da exposição Queer Museum do Santander Cultural de Porto Alegre, que acabou sendo tirada do ar após o imenso protesto da direita brasileira, após uma boa vitória nossa, e por causa disso, os meios de comunicação estão nos chamando de inimigos da arte, inimigos da liberdade de expressão, de censores. Vocês veem hoje jornais como o Globo, Zero Hora, vários jornais do Brasil, desses jornalões da velha imprensa, todos estão descendo a lenha na direita contra a retirada dessa exposição. Então vamos aos fatos. Vamos pontuar o que realmente aconteceu. Primeiramente, era uma exposição que por si só não deveria existir, porque foi uma exposição criminosa, que era uma exposição que fazia apologia ao crime. E apologia ao crime no Brasil é crime também. Está lá, procurem no Código Penal. E fazia apologia a quais crimes? Primeiro crime, pedofilia. Fazia apologia à pedofilia num quadro chamado Crianças Viadas. Procurem esse quadro. É uma das coisas mais abjetas, mais nojentas, já expostas no Museu Brasileiro. Fazia apologia à zoofilia, que está lá na Lei de Crimes Ambientais. Mostrava um carneiro sendo estuprado por 2 homens. E fazia crime de ultraje a culto, que está no artigo 208 do Código Penal Brasileiro. Crime de escarnecer da fé do povo brasileiro, da fé cristã. Eles injuriavam a figura de Jesus Cristo, faziam piada, deboche nessa exposição com Cristo, com o que há de mais sagrado, para milhões e milhões de brasileiros. E pior, gente, como católico, caso vocês não saibam, a hóstia, para o católico, se ela foi consagrada por um padre, ela deixa de ser aquele mero pão e passa a ser o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu nessa exposição? Eles pegaram hóstias e escreveram a palavra vagina. Ou seja, de onde vieram essas hóstias? Será que roubaram de igreja as hóstias para escreverem uma palavra obscena? Será que eles foram nas missas e na hora colocaram pessoas para comungar e na hora de comungar pegaram a hóstia, colocaram no bolso e usar nessa exposição? Isso é criminoso, isso é doentio. E é algo, gente, muito grave, porque era uma exposição que não era só para adultos, não. Várias escolas públicas e particulares de Porto Alegre estavam levando suas crianças pequenas, para ver essa exposição que mostrava penetração, exposição totalmente obscena. E as professoras levando essas crianças em excursão escolar. E nessa exposição, segundo um site, tinha até uma roupa para as crianças se vestirem e se tocarem. Ou seja, mais incentivo à pedofilia, incentivando a masturbação contra a vontade dos pais, sem conhecimento dos pais. O colégio chegava e falava, vamos levar seu filho ao museu. O pai achando que havia um Portinari e na verdade ele ia ver um pinto de fora, a criança. Gente, é um absurdo, é um crime. E o Santander sofreu uma imensa pressão de pessoas que fizeram abaixo-assinado, várias pessoas cancelaram suas contas no banco, inclusive. E o Santander, quando começou a sentir no bolso, resolveu que já estava indo longe demais, que ia cancelar aquela exposição. Mas mesmo o cancelamento foi um cancelamento meio fajuto. Por quê? Eles não pediram desculpa em momento algum, não demitiram o curador da exposição e fizeram uma carta na qual eles, no final, falam que continuam apoiando a diversidade. Agora, que diversidade é essa? É a diversidade para sexualizar nossas crianças? É a diversidade para propagar pedofilia? É a diversidade para pisar na cruz de Cristo, escarnecer da nossa fé? Gente, isso é um crime. E um crime que começou a ser denunciado pelo Felipe Dil, que sozinho, contra tudo e contra todos, descobriu essa exposição, foi lá, fotografou, filmou, e depois de muito bloqueio do Facebook, depois de tentarem silenciá-lo de todas as maneiras, ele conseguiu fazer um rebuliço tamanho, que essa exposição foi parar inicialmente em sites como Terça Livre, depois em plataformas de abaixo-assinado como Citizen Go, e acabou sofrendo uma pressão popular tamanha que foi tirada do ar. Todo o mérito deve-se ao Felipe Dil, inicialmente, depois ao Rafinha BK e a página Terça Livre, que via Fernanda Salles, aqui de Belo Horizonte, publicou os vídeos do Felipe Dil. Deu o crédito devido para quem descobriu e denunciou de fato essa exposição. Não vamos deixar outros grupos surfarem na onda, sendo que o mérito todo cabe ao Felipe. Repito. E outra coisa, gente. Tem muitos liberais que estão criticando a retirada da exposição, falando contra os conservadores reacionários que são censores. Olha só, gente. Você é liberal, meu amigo?
Vamos ser coerentes? Liberal não é a favor do livre mercado? O que nós fizemos? Nós usamos o livre mercado para cancelar uma exposição de uma empresa privada. Nós usamos mecanismos de boicote, de pressão, para impedir que algo que consideramos errados fosse propagado. Desde quando isso é algo estatista? Desde quando isso é algo antiliberal? Pelo contrário, os liberais deveriam estar comemorando que pela primeira vez um boicote vindo de um grupo não esquerdista funcionou no Brasil. E não são vocês liberais que falam tanto em boicote, não são vocês liberais que falam tanto na força, no poder do consumidor. Nós consumidores atingimos nosso objetivo. Mas claro, não deve parar por aí. Tem um advogado que está processando o Santander e tem que ser processado mesmo, porque nós temos que usar o Estado a nosso favor quando uma lei é de fato rompida, quando uma lei é rasgada, quando um abuso é cometido. E abusos estão sendo cometidos, crimes estão sendo propagados e foram propagados nessa exposição. E não só o banco, como curador da exposição tem que responder. E também deveriam responder legalmente os professores que levaram seus alunos a essa exposição. Imagina o efeito nefasto que isso fará na mente de uma criança, de um ser humano em formação. Gente, uma coisa que explica por que o Santander está agindo assim é: o Santander agora recebeu investimento no seu capital, recebeu o impulsionamento de verbas do George Soros, aquele mesmo da nova ordem mundial, do globalismo, fundador da fundação Open Society, fundação que propaga mundialmente aborto, ideologia de gênero, eutanásia, suicídio assistido. George Soros, que é o papa maligno da nova ordem mundial, agora está por trás do Santander, que tem nome de santo. Como um banco com nome de santo faz uma dessas? Aliás, se vocês forem ler as diretrizes de financiamento para obras artísticas e de exposição nos museus do Santander, está lá de todo tamanho, que eles não apoiam, não facilitam, eles não expõem obras de cunho religioso. Ou seja, obras de cunho religioso não pode. Obras de cunho antirreligioso, obras de cunho blasfemo, deve para eles, né? É uma coisa criminosa, é um absurdo que está sendo cometido. E aos esquerdistas, ao pessoal da grande imprensa que está nos criticando tanto, eu deixo meu recado. Vocês seriam defensores tão ferrenhos da liberdade de expressão se fosse um museu mostrando gays sendo espancados, mostrando negros sendo espancados, fazendo apologia ao Ku Klux Klan, fazendo apologia ao espancamento de mulheres? Ou a liberdade de expressão é seletiva? A liberdade de expressão só vale para pautas de esquerda. Quer dizer, essas pautas que eu falei, esses atentados contra a dignidade da pessoa humana, são pautas universais, são pautas que todos nós, enquanto humanos, devemos combater. Não podemos, de forma alguma, compactuar com nenhuma violência cometida, nenhum abuso, nenhum crime cometido, nenhuma apologia ao crime. Então, da mesma forma que somos contra e devemos ser contra exposições que atentem contra os negros, que atentem contra as mulheres, que atentem contra os gays, devemos ser contra, sim, a propagação da pedofilia. Devemos, sim, proteger as nossas crianças. Isso, gente, a pedofilia está virando uma pauta de esquerda. Eu não vou me alongar nesse assunto, porque eu já falei disso em outros vídeos. Mas reparem como a esquerda está usando os homossexuais, está usando o movimento LGBT para normalizar a pedofilia, para aos poucos colocar a pedofilia como um direito humano fundamental, sendo que a pedofilia é um crime, é uma atrocidade tão grande quanto é qualquer outro crime, outra atrocidade, quanto é um estupro, por exemplo. Então, se nós combateríamos juntos uma exposição que fizesse apologia ao Ku Klux Klan, ou ao nazismo, ou a qualquer atentado à dignidade da pessoa humana, nós temos sim que combater uma exposição que escarnece da fé do cidadão brasileiro, que escarnece do que há de mais íntimo, que é o direito da pessoa a uma crença na transcendência, e temos sim que defender as nossas crianças em sua pureza e em sua inocência. É isso aí, muito obrigado, grande abraço.